Olá, meus amigos, e bem-vindos de volta. Estou feliz. Sabe por quê? Bem, é segunda-feira, mais um motivo para estar feliz. Mas os drones ucranianos fizeram algo incrível que, para mim, pessoalmente, é como uma retribuição. E eu não sou uma pessoa vingativa, de jeito nenhum, mas não posso negar que gostei disso. Se você não sabe do que falo, ouviu no título, ucranianos explodiram a barragem de Belgorod. Agora, todos nós lembramos quando os russos explodiram a barragem em Zaporizhia, inundando uma grande parte da região de Kherson. Dezenas de milhares com casas. E isso realmente dificultou a logística ucraniana. Foi um evento verdadeiramente horrível. Já tive minha vingança pessoalmente. Nós vamos analisar todos os vídeos, vamos revisar a logística, onde a água está subindo, para onde ela está fluindo. E deixa eu te falar uma coisa, russo. Cerca de 5 unidades russas, 5 brigadas russas estão com suas posições enfrentando inundações. Todo o equipamento e abrigos deles. Não vou esconder, eu gosto disso. Agora, vamos assistir ao vídeo disso acontecendo. E recebemos um comentário de um russo local. Vamos aproveitar. Isso foi por volta das 7 da manhã de ontem. Aliás, acertou. Mandou bem, bateu em cheio. Direto na represa. Vem mais um. Acertou a casa de máquinas. Gosto desses comentaristas russos. Toda vez que eles filmam algo pegando fogo ou sendo destruído no próprio país, eles não seguram. Eles nos dão os melhores comentários. Uau, que uau! Você pode ouvir o fogo de armas leves tentando derrubar os drones. Você vê isso. Eles derrubaram um, pois explodiu cerca de 3 metros acima da represa, acertando um dos drones. Ali está o segundo. Quantos são? Você ouviu isso? Isso foi intenso. E agora acabou. Então esse ataque danificou a represa, e a represa realmente se rompeu um pouco depois. Então o ataque a danificou, e aqui está um vídeo bem curto da água inundando pela represa. Eu tenho muitos vídeos para você. Nós vamos passar por todos eles. Primeiro de tudo, o mapa. Esta é a Ucrânia, esta é a represa. É melhor usar este mapa, eu acho. Deixe-me afastar um pouco para você, assim você sabe onde estamos. Esta é a área ao norte de Kharkiv, Oblast da Ucrânia, que os russos ocupam. Deixe-me desenhar algo interessante. Veja, essas são as duas áreas ocupadas pela Rússia. Vovchansk, este pequeno vilarejo, tem 1/3 ocupado pelos russos e 2/3 pelos ucranianos. E Sversky Donetsk, um dos canais, um dos pequenos rios, passa por ali. Então, quando essa represa, deixa eu dar um zoom na represa para você. Veja, essa represa aqui rompeu. A água começou a descer com força pelo canal muito estreito de Sversky Donetsk. E ela desceu por aqui, inundando toda essa área. Não exatamente como faço o círculo, mas a água ficou mais ou menos ali e houve um pouco de inundação em Vovchansk também. Esta é uma maneira bem ampla de mostrar isso. Mas a questão é, essas unidades, como o 82, o Regimento de Fuzileiros Motorizados, quero dizer, eles estão mostrados aqui neste mapa, mas na verdade eles controlam esta linha de frente aqui. Eles têm posições ao longo desta linha de frente. Você vê para onde esse corpo d'água vai. Então toda essa área são os abrigos deles, o equipamento deles ficando debaixo d'água. E não é a única unidade, há muitas unidades assim. Na verdade, quero ler para você a lista de unidades. Unidades do 6º Exército Russo, 44º Corpo e as Brigadas 128ª, 116ª, 68ª e 136ª estão sob risco de inundação. Agora não vai ser como uma onda gigante de Hollywood inundando tudo. É só um fluxo gradual de água inundando. Seus abrigos, suas trincheiras, sua munição, sua comida, suas armas, tudo seu. Então isso simplesmente torna a vida deles um verdadeiro inferno. Eles não vão se afogar, mas não conseguem lutar nessas condições. Isso é maravilhoso. Deixe-me também ler o que o governador de Belgorod, na Rússia, disse sobre isso. Após ataque das forças ucranianas, a barragem do reservatório de Belgorod foi danificada. Na verdade, foi destruída, meu camarada.
Não minta, sabemos que o inimigo pode atacar novamente e destruir a barragem, que já está danificada. Nós vemos isso em um vídeo. Se isso acontecer, haverá risco de inundação da planície do rio, na região de Kharkiv, e de várias ruas em nossas aldeias, onde vivem aproximadamente 1000 moradores. Eu não quero que os civis sofram. Parte de mim, quero dizer, cubro essa guerra. Cobri quando os russos destruíram a barragem e causaram a inundação. Kherson. Uma parte de mim está muito feliz agora. Portanto, estamos começando a oferecer acomodação temporária em pontos de acomodação temporária em Belgorod, yada yada. O que eu quero ler para vocês é o governador de Belgorod admitindo que os soldados deles estão inundados. Dá uma olhada. Segundo fontes papais na vila de Krafovka, distrito de Shebedkinsk. E mais abaixo, no rio Siversky Donets, o rio que eu percebi para onde a água está indo, a água inundou abrigos onde os soldados estavam localizados. Meu Deus, isso é tão triste. Muito bom. Aqui está outra filmagem para você da água passando rapidamente pela represa. Tem um pequeno redemoinho aqui, o redemoinho da vingança. Eu gosto e aproveito. E também vou fazer isso. Certo, trouxe para você o que o governador de Belgorod pensa da Rússia. Agora vou trazer para você um relatório do 16º Corpo de Exército Ucraniano da região. Hoje a situação não favorece mais os russos. Após o ataque à represa de Belgorod, esta começou a vazar água. Segundo a mídia russa, em apenas um dia, o nível da água no reservatório caiu 1 metro. Como dizem, a água entrou na casa, ou melhor, no canal ou rio Sversky Donetsk. Já há relatos de trincheiras russas sendo inundadas. Uau, uau, você viu isso? O principal é que a logística do inimigo está ficando bem mais complicada. As folhas já caíram das árvores. Então, as unidades que conseguiram atravessar o Sversky Donetsk acabaram ficando realmente isoladas das forças principais. Então estamos aguardando o reabastecimento do fundo de troca. Então sim, há áreas onde isso acontece. Deixe-me tentar desenhar as coisas novamente. Veja, este é o canal Sversky Donetsk. Está completamente inundado. A planície de inundação, certo? Tipo assim. Os dois lados do rio subiram, então essa área ela está inundada. Como você pode ver, algumas unidades russas agora estão bloqueadas nesta área porque tem esse pequeno canal ao norte e esse canal inundado Sversky Donetsk a oeste delas. Então, o que essas unidades russas nessa área fazem? Eu não sei, não poderia me importar menos. Eu realmente espero que eles se rendam. Para reabastecer o fundo de troca, relatou o 16º Corpo de Exército Ucraniano. Como pode ver, estou me divertindo. Meus amigos, depois que a Ucrânia vencer a guerra, a maioria das coisas pode ser reconstruída, mas há coisas que se vão para sempre. Vou guiá-lo por uma parte da história da Ucrânia agora perdida. Escondido a 72 metros abaixo do solo antigo de Bakhmut, há um segredo. A adega mais funda do mundo. Este foi o berço da arte, vinho elaborado com técnicas transmitidas por gerações. O vinho artístico não é apenas um espumante, é uma peça rara da história. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e por um ano, tropas ucranianas defenderam Bakhmut nas batalhas mais sangrentas da guerra. Mas em março de 2023, Prigozhin, com seu grupo Wagner, entrou na cidade. A casa do Art Wine caiu nas mãos dos invasores. As forças do Wagner não esconderam sua presença. Você vê o oficial sem acreditar que tesouro encontraram, espumante Art Wine. Envelhece por anos e durante todo esse processo música clássica estava tocando. Para o espanto dos ocupantes, ela ainda estava tocando quando eles entraram nessas adegas. Ouça por si mesmo. Pouco depois, Prigozhin, líder do grupo Wagner, passeia pelas adegas admirando as riquezas da cultura ucraniana. Prigozhin, no meio do roubo das garrafas, decidiu zombar das mulheres ucranianas no Dia Internacional da Mulher e escreveu uma saudação em uma das caixas. Enquanto sua equipe carregava o espumante para ser levado embora, parecia que esse pedaço da Ucrânia estava perdido, mas não era assim. Pouco antes da cidade cair, os homens mais corajosos, arriscando suas vidas, contrabandearam algumas garrafas e elas foram enviadas para os Estados Unidos. Essas últimas garrafas das adegas de Bakhmut carregam a coragem e a resiliência das tropas ucranianas que defenderam a cidade, alguns até o fim.
Hoje, em 2025, a Ucrânia está resistindo, inovando, criando seus próprios mísseis e revidando contra a Rússia. Essa inovação se mostra no míssil Flamingo, rosa, como o espumante rosé bruto da Artwine. Enquanto o Flamingo destrói refinarias de petróleo russas, essas últimas garrafas de Artwine aguardam por alguém que valorize sua história. Esse alguém é você. Você viu o sofrimento e a resiliência do povo ucraniano. 2 segmentos neste vídeo. Primeiramente, a inteligência ucraniana está relatando que Putin deu mais uma ordem política de cima para baixo. Uma ordem que não pode ser desobedecida e que resultará em perdas massivas para os russos. Mas se Putin disse, está dito. E já vemos resultados diretos disso. Toda a ordem. Qual é a ordem que eu cito? Putin ordenou que as forças russas capturem Bakrovsk até meados de novembro. Isso é daqui a quanto tempo? Cerca de 2 semanas a partir de agora. Mas está chovendo, tudo está enlameado, os blindados não avançam direito. Então isso vai resultar em alguns vídeos muito bons, eu te mostro depois. E a Rússia não vai poupar nenhum pessoal ou equipamento nessa direção. Essa informação está sendo divulgada com base na inteligência ucraniana. Segundo o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, cerca de 300 soldados russos já entraram em Bakrovsk. Veja, essa é a má notícia. Drones ucranianos avistaram russos e há combates no centro da cidade. Em Bakrovsk, eu preciso destruir algumas ideias. Muitos pensam que há uma linha de frente rígida, separando casas ucranianas das russas, mas não é assim. Em Bakrovsk é muito caótico, né? Uma casa controlada pelos russos, outra casa pelos ucranianos, e elas estão misturadas assim, por toda a cidade. Não há uma linha de frente fixa, todo mundo em todo lugar. Situação insana. Você nem sabe onde está o limite. Você pode ser cercado pelos russos, que então podem ser cercados pelos ucranianos. É como uma grande cebola de combatentes descascando camadas de lutadores em várias casas e porões. Alguns grupos russos que se infiltram esperam semanas no porão antes de saírem para lutar. Então é quase impossível dizer quais áreas são controladas por quem. Só dá para saber se quem está ao seu lado é amigo ou não. É uma situação realmente louca em Bakrovsk. Então sim, os russos estão em Bakrovsk. Isso é realmente ruim. Mas ao norte de Bakrovsk, perto de Shakova. Vou te mostrar o que aconteceu. Putin ordena o ataque, os comandantes avisam, mas está tudo cheio de lama. Veículos blindados não podem ser usados, vão atolar na lama. Mas, pessoal de Moscou, as ordens do general chegam e dizem: avancem porque Putin mandou. Então, 2 dias atrás, 25 de outubro, os russos lançaram 16 veículos blindados na área de Shakova. Quero mostrar o que aconteceu com eles, mas não o vídeo todo. Esta estrada leva a Shakova, controlada pelos ucranianos, que os russos tentam tomar. Eles seguem por essa estrada. Desculpe, essa estrada está difícil de ver, mas de ambos os lados há valas de cerca de 10 metros de largura. 5 veículos blindados russos entraram em um desses atoleiros e simplesmente ficaram lá tomando banho, relaxando nesse dia bonito e ensolarado. É exatamente assim. 5 dos veículos, que é o equivalente a um pelotão de soldados, ficaram presos em um atoleiro. Os soldados fugiram e drones ucranianos concluíram o trabalho. Temos localização. Muito bom. Então essa é a estrada. Esses são os atoleiros. Você pode ver esses veículos bem aqui. Essa é Shakova e este é Mayak. Os russos avançaram por lá. E em Pinkivka, perto de Pinkivka, foi onde aquele pelotão de soldados estava tomando banho. Porque Putin ordenou isso. Para ilustrar o que a temporada de chuva e lama na Ucrânia significa, já que grande parte do país é agrícola. Ou seja, são campos de terra, e se chover, esses campos vão virar lama. Então este é um soldado ucraniano que voltou de patrulha com seu quadriciclo, e você realmente não consegue ver o soldado debaixo da lama. Quero dizer, é só a armadura de lama dele. Sim, tudo o que passar pelos campos ucranianos agora terminará assim. Estou muito feliz que Putin mandou o exército russo tomar Pokrovsk sem medir esforços. 2 semanas porque vai ser ruim para eles. Certo, dito isso, a blindagem falha, mas a infantaria não. A infantaria russa está tendo muito sucesso em entrar nessas cidades.
Estou falando Kupiansk e Bakrovsk. Eles estão em Bakrovsk, misturados com ucranianos, em casas e porões diferentes com forças distintas. É uma situação maluca, mas também recebemos vídeos assim. Este é um equipamento russo queimando em um dos depósitos em Bakrovsk. E essas são tropas russas dizendo que tudo o que eles enviaram para Pokrovsk foi destruído por drones ucranianos. Na verdade, são tropas russas em Pokrovsk neste vídeo, pedindo doações de civis e moradores porque perderam todo o equipamento. Não é uma situação boa, como você pode ver, eles estão feridos. Então a situação está mudando muito rápido. Porões e casas estão mudando de mãos várias vezes por dia. E você não sabe quem está lá, porque quem estava lá uma hora atrás pode não estar mais. É um combate urbano caótico. Os comandantes ucranianos descreveram que seu exército, nos últimos 3 anos, fez uma defesa focada nesses grandes pontos fortes. Avdiivka, Bakhmut, Kupiansk, Pokrovsk. Cidades grandes, certo? Relativamente grandes. Mas o paradoxo é o seguinte. Os comandantes ucranianos agora dizem que é muito mais fácil defender pequenas vilas, linhas de árvores e linhas defensivas fora das cidades. Porque é desolado. As árvores, você sabe, até já perderam as folhas. Você vê os blindados e a infantaria a 2 quilômetros e é eficaz para destruí-los. Nas áreas urbanas, ao contrário, como em Pokrovsk, onde casas diferentes na mesma rua têm exércitos diferentes dentro delas, é muito mais difícil. Não há fios de bomba, não há valas antitanque, nem dentes de dragão. E a infantaria russa tem muitos lugares para se esconder dos drones. Então, só para ilustrar ainda mais esse ponto, o quanto é mais fácil defender campos. Aqui está um ataque de infantaria russo, e esses são drones ucranianos indo em direção a eles. Temos 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, talvez 10. 10 drones. Só aqui está lotado. Eles estão em todo lugar, como mosquitos, e vão eliminar o que um pelotão faria. Eu presumo. Tem tantos drones no ar, não sei se posso te mostrar. A música é de cobre, provavelmente, mas sim. Isso ilustra que esses mesmos drones não causariam tanto dano em uma cidade quanto causariam em campo aberto. Também, falando sobre Pokrovsk, deixa eu te mostrar a topografia da área. Aqui eram os anos do coelhinho, vocês sabem do que falo. A ofensiva russa fracassada de Dobropilha que agora foi liquidada em Chaziviar. Bem, vocês podem ver essas linhas escuras. Aqui estão os vales e o restante é terreno elevado. Agora não é uma mudança de altura tão grande, mas ainda assim é o suficiente para que, se você estiver em um terreno mais alto, sua artilharia seja mais precisa. Quando russos controlam o terreno elevado, sua artilharia é mais mortal. Quando ucranianos dominam, a artilharia deles prevalece. Se você está no vale, vira alvo de todos os lados. Ninguém quer estar lá. É por isso que os russos estão tentando sair dessas áreas, porque, por exemplo, este é o cerco do norte, mas a parte mais baixa que você pode ver bem aqui está em um vale. Eles querem sair dessa área. Estão pressionando muito, mas não têm conseguido fazer isso. Por isso eles têm grandes perdas. No saliente norte de Pokrovsk, ocorreu o episódio das orelhas de coelho. Quero mostrar algo para vocês que eu realmente ainda não mostrei. Isso são russos atingindo um sistema de defesa aérea IRIS-T ucraniano. Exceto que não, eles não estão. É um engodo. Mas este é um vídeo russo para o público russo, dizendo que é um sistema de defesa IRIS-T de 50 milhões de dólares destruído. Bem, deixa eu te mostrar o vídeo. Esses são os russos localizando isso. Ok, e eles voaram até lá, e este é o resultado. Ainda não. Um momento, este é o resultado destruído, mas isso é compensado, você pode ver. É só um engodo. Sem chamas, sem fogo, nada. E na frente dele tem um gancho, porque esses engodos não têm motor, nada. São apenas engodos de compensado. Então isso foi trazido até aqui por quadriciclo ou caminhão. Nenhum IRIS-T tem esse tipo de gancho na frente. É um engodo de compensado. Russos divulgam esses vídeos afirmando: sim, destruímos o sistema de defesa aérea da OTAN.
50 milhões, quero dizer, esses engodos não são baratos, é algo em torno de 15, 20 mil é no sentido militar. Por quê? Eu sei, porque conheço uma empresa na Estônia que está fazendo engodos de CV, 90 de compensado. Eles projetaram para que conscritos estonianos montem no campo só com as mãos, sem ferramentas. É um jeito específico de criar esses engodos, então vamos montá-los juntos. E eles se assemelham ao CV, 90 assim o CV, R$ 90 não seriam atingidos. Eu estou conectado a esse assunto, é muito importante. Os ucranianos estão encomendando esses enganos sobre F-16 Iris-T, mísseis Patriot, HIMARS. Eles têm enganos sobre tudo, compensado versões do HIMARS por toda a linha de frente. É assim que Gerasimov chega aos números de 150 sistemas HIMARS destruídos, porque eles destruíram muitos enganos. Você vê a explosão e, de repente, há compensado por todo lado. Isso é um engano. Então, o que acabei de mencionar para você. Vamos direto ao Gerasimov. Putin visitou postos de comando das forças russas ao norte, perto de Kupiansk, mas em território russo, não na Ucrânia ocupada. E Gerasimov está lá para dar ao Putin o relatório do que está acontecendo. Putin está falando, Gerasimov aparece sério e triste. Olha só, muito triste, meu Deus. Bem, ele relatou que cerca de 5 mil soldados ucranianos estão cercados em Kupiansk, o que é uma baita mentira, sinceramente. E ele relata, eu vi os relatórios dele, ele faz relatórios periodicamente, que eles destroem dezenas de sistemas de defesa aérea ocidentais da Ucrânia, que abatem F-16S e destroem esses sistemas de armas caríssimos da OTAN, às vezes que nem estão na Ucrânia. Então, nesse caso específico, sim, 5 mil soldados ucranianos estão cercados em Kupiansk. Besteira. Ok, amigos, vamos massacrar alguns nomes. Gostei do meu dia porque a represa de Belgorod explodiu e vou me divertir massacrando esses nomes. Temos Miki, depois temos José Realfaro II Olcox, na Estônia. José, eu sei que é para dizer José, mas eu digo José porque é assim que a gente lê em estoniano. Por fim, Tim Collins. Os 3 heróis entraram no clube de café Join by Me. Você pode fazer o mesmo e eu também vou errar seu nome. Deixe-me também ler um comentário de um vídeo anterior onde falei sobre as situações um tanto perigosas dos ucranianos em Pokrovska. Em Kupiansk Field, o Marechal 3 comentou: é importante ser honesto. Mas também é importante ter em mente que a propaganda nem sempre é apenas algo ruim que precisa ser evitado a todo custo. Obviamente, dar falsas esperanças às pessoas com mentiras é ruim, mas não vejo problema em coisas como mostrar políticos russos sendo idiotas e depois rir disso. Propaganda em excesso tira sua credibilidade, enquanto o foco excessivo na negatividade pode levar as pessoas ao desespero e à desistência. Essa é a verdade, eu gosto disso. Não é uma visão preto no branco como muitas pessoas têm, é uma visão mais fluida. Você precisa de um equilíbrio de informações, precisa dar esperança, mas também precisa dizer a verdade. Se a verdade for triste, às vezes é preciso suavizá-la, às vezes não, depende da situação. Eu concordo com isso. Tudo bem, vamos viajar dentro da Rússia, vamos direto para Moscou, porque agora é o segmento da Rússia. O que você vê neste mapa são todos os sistemas de defesa aérea, posições ao redor de Moscou e em Moscou. Pelas cores, podemos até identificar o que eles são. Então, Putin ordenou um anel de defesas aéreas. Veja, Moscou possui 3 rodovias, uma ao redor do centro urbano e outras 2 mais afastadas da cidade. Chamam de Estrada da Morte por causa dos muitos acidentes aqui. Em Moscou, o trânsito já é suficiente para causar mortes sem necessidade de guerra, especialmente fora da Estrada da Morte. Mas esses sistemas de defesa aérea realmente seguem essa Estrada da Morte. A camada externa é composta por S-300. A maioria desses são sistemas S-300 ao redor da rodovia externa. Depois há a rodovia interna. Vemos ao redor disso e um pouco mais afastado mais S-300 e os sistemas de defesa aérea mais próximos no centro da cidade geralmente são sistemas Pantsir-S. Também ao redor desse anel médio, o anel secundário, a S-400 aqui também, mas bem menos deles.
A maioria aqui são S-300 e você pode ver por que há uma escassez de S-300 na linha de frente. Na Crimeia, por exemplo, porque estão concentrados perto de Moscou. Porque todo mundo que tem dinheiro ou poder na Rússia mora em Moscou. Isso é preto no branco na Rússia, é assim que funciona. Você precisa defendê-los, senão eles podem tirá-lo do poder. Refiro-me ao Putin. Então eles precisam ser defendidos. E dá para ver que é uma concentração enorme de sistemas de defesa aérea. Pontos S-300 e S-400. Mas isso não ajuda muito porque ainda assim, ao redor de Moscou, isso aconteceu ontem, 26 de outubro, Shirpukov, esta é a região de Moscou. Silos de combustível ainda explodiram por causa dos drones ucranianos. Apesar da forte presença de S-300, S-400 e Pantsir S, os silos de combustível continuam explodindo. Quero dizer, que diabos, se isso não os protege, nada vai proteger, e fica ainda pior. Isso mostra o quanto eles se sentem seguros. No Kremlin, se eles posicionam veículos técnicos ou caminhonetes com equipes móveis de defesa aérea bem do lado de fora dos muros do Kremlin, o que isso te diz? Um país com defesas aéreas eficazes como S-300 e S-400 faz isso? Esse país faz isso? Não, um país que realmente não confia em seus próprios sistemas de mísseis é que precisa fazer isso. Vemos pelo fato de terem veículos técnicos fora do Kremlin como eles enxergam os anéis de defesa aérea em Moscou. Eles realmente não confiam tanto assim neles. Agora quero apresentar para vocês um blogueiro imperialista russo e ex-fuzileiro naval russo, Ivan Otrakovsky. Esse cara parece o diabo, muito malvado. Mas eu sempre gosto quando esses caras falam sobre a situação ruim da Rússia. Esses caras são 100% russos, tão imperialistas russos, tão nova Rússia, Ruskimir. Eles estão tão imersos nisso que, se eles falam a verdade sobre isso, então você pode confiar, porque eles estão tentando salvar o país deles. Está tão ruim que eles não conseguem mais espalhar a propaganda. Por isso, sempre prefiro obter essas informações de fontes russas internas. Eu o cito. A redução da produção começou nas fábricas pertencentes ao complexo industrial militar da Rússia. Veja o complexo industrial militar russo. Eles deveriam ter todo o dinheiro. São eles que não deveriam reduzir a produção. São os civis que deveriam sofrer. Mas não, mesmo agora a situação está mudando. Desde o início da operação militar especial, esse setor impulsiona a economia russa com trilhões de rublos investidos em encomendas do Estado. Pela primeira vez desde então, a indústria de defesa enfrenta estagnação ou queda, segundo dados da Rostad. Este é o resultado da política do Banco Central para esfriar uma economia superaquecida com total apoio do governo russo. Esse cara claramente não está feliz, veja o rosto dele. Mas é isso. Um imperialista russo de sangue puro, 100% fala a verdade sobre a estagnação do complexo militar industrial russo. Eu gosto quando vejo isso vindo de fontes assim, porque sei que posso confiar neles, já que eles estão realmente tentando salvar a Rússia. Eles não vão conseguir ter sucesso nisso. Então, esses são todos sinais de enfraquecimento do poder central e enfraquecimento do poder central na Rússia. O enfraquecimento de Putin e do Kremlin representa o fortalecimento e ascensão das gangues criminosas. Isso significa que os diferentes grupos indígenas na Rússia, dos quais há muitos, e muitos vão ganhar mais poder e eles não vão se rebelar, mas vão lutar por mais direitos. Eles vão agir com mais ousadia, eu diria. E um sintoma disso no Kremlin é que Putin está realmente paranoico, ele tem medo de um golpe. Quando o poder central russo enfraquece, vai acontecer um golpe. É assim que o poder muda na Rússia e ele sempre muda. Quando o poder central enfraquece, é o que ocorre agora. Então, é claro, eles estão esperando um golpe, porque é assim que a Rússia funciona. É assim que eles funcionam desde sempre, desde o começo dos tempos. Então, como você sabe que eles estão esperando um golpe? Bem, porque há uma paranoia enorme e eles estão se acusando uns aos outros. Aqui começa a troca de acusações. O Folha de São Paulo já acusou o Comitê Antimilitar Russo de tentar uma derrubada violenta do poder do Estado, o que até especialistas russos chamam de nova paranoia do Kremlin. Analistas acreditam que Putin está tentando desesperadamente desacreditar qualquer oposição e retrata o Ocidente como o instigador dos problemas internos.
para distrair a população da grave crise setorial já existente dentro da Rússia. E só para ilustrar, um dos sintomas que mencionei sobre o enfraquecimento do poder central é esta filmagem de câmeras de segurança que saiu há cerca de 2 dias em São Petersburgo. Belo dia, Wagon, aliás, mas isso é um sequestro, gangues criminosas, crime organizado. Quem quer que sejam grupos, eles sequestram o filho do Estado, deputado da Duma Vyacheslav Makarov. Depois disso, ele foi confinado e espancado até que o dinheiro fosse transferido. Algo parecido ocorreu recentemente com o jogador Andrei Mostovoy. Essas coisas acontecem. Quanto mais eles trabalham, mais dinheiro os bandidos ganham e isso se repete. Isso ocorre na Rússia sempre que o poder central enfraquece, como nos anos 90 e em transições de poder. A mesma coisa aconteceu. É um sintoma de um período de transição e não fico feliz que as pessoas estejam sendo sequestradas. É realmente ruim, mas fico feliz em ver que há sintomas de um período de transição na Rússia. Outro sintoma é o incêndio criminoso, que ocorre há muito tempo. Vou mostrar um vídeo de compilação. Isso vem da Rússia, e essas pessoas não são ucranianos nem partisãos ucranianos. São russos que estão desiludidos com o governo e querem mudá-lo. E eles veem os ucranianos como uma parte importante para mudar o governo russo. Eles agem para enfraquecer o complexo militar industrial russo por meio de incêndios criminosos. Eles não são pró-Ucrânia, mas sim pró-Rússia, só que uma Rússia diferente da atual, por isso apoiam os ucranianos. Incendiar um gabinete de relés ou qualquer coisa desprotegida é muito fácil. Na Rússia, quase nada é protegido. Você vê que é só jogar, acender um fósforo, sair correndo e eles terão que consertar na próxima semana. Muito fácil. E fazem isso em grande escala. É muito doloroso para a logística, especialmente quando trens colidem. Isso acontece na Rússia. E vou encerrar o vídeo de hoje com notícias internacionais da Lituânia. Você sabe, na Lituânia, nos dias 5 e 21 de outubro, 2 dias, balões bielorrussos, balões meteorológicos, ou como você quiser chamar, cruzaram a fronteira e entraram na Lituânia. Suspeita-se que são usados para contrabando de cigarros para a Lituânia, o que desagrada os lituanos. Claro, ninguém gosta. Então eles fecharam a fronteira agora. Eles fecharam há cerca de 2 dias por um período de tempo, mas hoje fecharam por tempo indeterminado. Eles vão se reunir e discutir por tempo indeterminado. A Polônia fez isso, a Lituânia fez isso, a Finlândia fez isso em algum momento. Países vizinhos da Rússia e Bielorrússia sempre têm motivo para fechar a fronteira, pois só vem porcaria dali. Fico feliz e espero que façamos igual, pois ainda não fizemos. Na Estônia, a fronteira segue aberta. Estou atento ao governo e espero que fechem. Só queria que soubesse, os lituanos fizeram isso e estou feliz. Meus amigos, obrigado por voltarem. E metade de vocês não está inscrita. Eu não sei que jogo vocês estão jogando, mas vocês têm que se inscrever no canal, meus amigos, para serem notificados quando eu postar. Volto na quarta-feira para atualizar vocês sobre o que conversamos. Até lá. Slava Ukraine e tchau.